Olá, amigos e amigas, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Por um Novo Amanhã. Eu sou o Luiz Horato e hoje eu vou falar sobre a nova lei ambiental, que na verdade ela pode ser chamada de a lei da devastação. Haja vista que ela atende extremamente o interesse dos devastadores e, ao contrário do título de lei de proteção ambiental, ela desatende totalmente aos interesses ligados à preservação da natureza, do meio ambiente, do planeta Terra e da espécie humana, além de, obviamente, todas as demais espécies de vida que existem na superfície terrestre e além mar, como diria o Edgar, só para rimar. Então, meus queridos e minhas queridas, o fato é que o Congresso Nacional, a grande maioria, desta vez 57,5%, ou seja, 295% dos deputados, ou melhor, 295 dos deputados federais, de um total de 513, votaram, ou seja, derrubaram 28 vetos, 27 vetos, de um total de 63, praticamente um terço dos vetos que o atual ocupante da cadeira da presidência, o Lula, tinha feito, numa lei absurda. E evidentemente que eu também não vou puxar o saco do Lula, que muito pelo contrário, o Lula não fez esses vetos porque ele é necessariamente um ambientalista ou protetor da natureza. Na verdade, ele fez porque ele foi aconselhado, e diferente do antecessor dele, ele tem uma certa humildade, apesar da certa arrogância que ele tem, de ouvir os aconselhamentos dos especialistas. Não em todos os casos, evidentemente. Haja vista que ele estava o tempo todo às rusgas e tentando desacreditar o ex-presidente do Banco Central, então isso prova que ele não aceita, por uma questão de despreparo, evidentemente, de querer e de ser um cara populista que busca voto a qualquer custo, igual ao anterior, o antecessor que está preso agora, né? Graças a Deus, amém, aleluia. Então, ele tem uma mais facilidade, quando lhe convém, digamos assim, ouvir os especialistas. E foi isso que ele fez. Ele vetou os pontos polêmicos de uma lei que substitui leis bem melhores de proteção ao meio ambiente, que foram feitas exatamente no governo Fernando Henrique, a Lei 9.605/98 e a Lei 9.985/2000, no governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. E essas leis estavam em vigor até agora, mas agora com a Lei 15.190, cujos vetos foram derrubados aí no dia 27 deste mês de novembro de 2025, infelizmente abriu-se a porteira, ou permitiu-se, como disse lá o ex-ministro do meio ambiente, do ex-presidente que está preso, que ele ia aproveitar a pandemia para passar a boiada. E a intenção de passar a boiada era justamente afrouxar as leis de proteção ao meio ambiente. E finalmente conseguiram. Evidentemente que isso não vai ficar assim, né? O próprio governo acenou, e não poderia ser diferente, que vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Até porque tem propostas absurdas ali. Uma das piores ou mais absurdas é justamente a licença por adesão e compromisso, a famosa LAC. Nem nasceu, já é famosa, porque ela pressupõe que qualquer indivíduo que queira, por exemplo, desmatar os 20% do limite legal lá, que é legal desde sempre, né? Uma lei centenária já que protege isso, das suas terras, 20% de reserva natural ou 30%, de acordo com o tamanho da propriedade. Ele pode derrubar isso sem dar satisfação para ninguém, sem pedir autorização para ninguém,
teoricamente, assim, para resumir, não é necessariamente isso, mas só para vocês terem uma ideia do que seria essa LAC, Lei por Adesão Licença por Adesão e Compromisso. O sujeito, por exemplo, quer construir uma ponte lá na fazenda dele, ou se um município ou estado quer construir, duplicar uma rodovia, ele pode pura e simplesmente desmatar totalmente as margens de uma rodovia, de uma pista que já existe, desmatar sem pedir licença ambiental, ou seja, sem que haja um estudo do impacto ambiental desse avanço, digamos assim. É lógico que nem eu, nem ninguém somos contrários ao desenvolvimento do país, muito pelo contrário, nós somos a favor, mas que seja feito com critérios, como sempre foi feito. Precisa desmatar um determinado trecho da mata, então vamos fazer um estudo de impacto ambiental e vamos criar, por exemplo, uma compensação ambiental para que isso aconteça. É o que acontece agora, como está previsto nas leis ambientais vigentes até dia 27 deste mês. Agora os caras abriram as porteiras, inclusive para enfraquecer. Nesses artigos que foram vetados, existe também a presunção de que os órgãos de meio ambiente sejam enfraquecidos, de proteção de meio ambiente, principalmente os de nível federal. Isso colocando, vejam só, o absurdo, colocando essas supostas aprovações de licença do meio ambiente, que hoje são feitas pelo IBAMA, nas mãos de prefeitos e governadores. E todos nós sabemos que prefeitos e governadores no Brasil ainda, muitos deles, não todos, evidentemente, mas ainda agem como se agia lá na época do Império, na base do compadrio, do favor. O cara investe na campanha do Zé Ruela e o Zé Ruela abre as pernas, desculpa a expressão, abre as pernas pro cara que tá, pro coronelzinho lá que tá bancando a coisa toda, para não falar um palavrão. Então é isso que acontece. Então nós não podemos, em hipótese alguma, aceitar esse tipo de coisa, que as leis de proteção ao meio ambiente muito bem redigidas no passado, alguma coisa em torno de 30 anos atrás, 32 anos atrás, sejam enfraquecidas, quando na verdade elas deveriam ser fortalecidas, elas precisam ser melhoradas exatamente para aumentar ainda o poder de fiscalização dos órgãos reguladores, do IBAMA, enfim, de todos os órgãos de proteção do meio ambiente, aumentar as multas, as penas e também garantir a compensação no caso de crime ambiental, compensação não só pecuniária através da cobrança de multa, mas também de restauração do ambiente degradado, isso em todo o território nacional. Mas com essa lei da devastação que foi aprovada agora, pela maioria, veja bem, são os mesmos deputados, eu vou arriscar aqui que os 295 deputados que votaram agora para derrubar esses 27 vetos são os mesmos que participaram daquele grupo de 334 que votaram também pela PEC da blindagem e também votariam, evidentemente, para anistiar toda essa quadrilha de milhares de pessoas aí lideradas pelo ex-presidente para mantê-lo no poder, para restituir a ditadura militar no Brasil ou qualquer outra porcaria parecida ou pior ainda. Então, são pessoas, evidentemente, que não são confiáveis, esses 294, mais os 295, mais os 39 que votaram a PEC da blindagem, não podem ser reeleitos, não podem ser votados para nenhum cargo público daqui para frente, porque eles não estão defendendo os interesses da nação, eles estão defendendo os próprios interesses, até porque muitos deles fazem parte
da bancada da bota. Todo mundo sabe que a bancada da bota são dos latifundiários, na maioria dos casos, da bancada da bala, que também estão junto, que nem carne e unha, igual aquela música do Fábio Júnior, e da bancada da Bíblia também, que faz parte da mesma bancada que protege o ex-presidente, né? Fazem parte do mesmo grupelho, para não dizer quadrilha. Quadrilha é muito feio, né? Quadrilha só no mês de junho, quando tem festa junina. Então é grupelho, o mesmo grupo de interessados em desestabilizar o país, desrespeitar os eleitores, desrespeitar a Constituição, desrespeitar a democracia, não tem espírito republicano, são totalmente desprovidos de escrúpulos e de compromisso com seus eleitores, com seus estados, seus municípios, que os elegeram, que os colocaram no poder. E justamente por isso eles devem, daqui para frente, serem alijados do processo, que cada um vote para a sua vida privada, que vai cuidar da sua boiada, da sua plantação de cebola e da sua empresa, ou seja lá do que for, que volte para o cargo público do qual tinha pedido licença, e assim por diante. Vão cuidar das suas vidas, mas essas pessoas não merecem a confiança nossa, de nós brasileiros e brasileiras, para ocuparem cargos públicos, porque eles só usam o cargo público para se locupletar e, evidentemente, para defender os próprios interesses, como está mais uma vez provado aqui com essa lei da devastação, que deveria, na verdade, ser a lei da proteção do meio ambiente, tá bom? E sem meio ambiente preservado, a humanidade vai sucumbir, não vai durar muito. Nossa, vai durar 3 ou 4 gerações só. Lamentavelmente, não sei o que digo. Somos especialistas, tá bom? É isso. Se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, não custa nada. Ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Gratidão, sorte, sucesso, um grande abraço e tchau. Até mais. Beijo.